capítulo 3, como alcançar uma visão transformada do eu. Como Paulo alcançou esse bendito autoesquecimento? Com certeza, ele mostra de que maneira isso ocorreu, mas temos de examinar com atenção o que ele diz. Primeiro, o apóstolo afirma: não me importo com o que vocês pensam, tampouco com o que eu mesmo penso. Em outras palavras, Paulo não dependia do veredito dos cristãos de Corinto, nem dependia do seu próprio veredito. Em seguida, ele afirma: embora eu esteja consciente de que não há nada contra mim, nem por isso me justifico. A palavra traduzida aqui por justifico está relacionada a uma palavra também traduzida por inocente, e é a mesma que Paulo usa em Romanos e em Gálatas. Aqui, para o apóstolo, mesmo que sua consciência esteja limpa, isso não o torna inocente. O que Paulo busca, que Madonna busca, o que todos nós buscamos, é um veredito definitivo que afirme que somos importantes e valiosos. Buscamos esse veredito definitivo todos os dias, em todas as situações e pessoas ao redor. Isso significa que todos os dias estamos sob julgamento. Todos os dias nos colocamos de novo em um tribunal. Mas você notou que Paulo afirma não se preocupar com o que os coríntios pensam dele ou com o que qualquer tribunal humano pensa ao seu respeito? É estranho que ele se refira a tribunais, afinal, os coríntios não formavam um tribunal. No meu entendimento, Paulo está usando uma metáfora. E com isso afirma que o problema da autoestima, seja ela alta ou baixa, é que todos os dias voltamos ao tribunal. Dia após dia, nos vemos de novo sob julgamento. É assim que funciona a identidade de cada pessoa. Em um tribunal, temos a acusação e a defesa. E tudo o que fazemos serve de prova para a acusação e a defesa. Em alguns dias, sentimos que estamos vencendo o julgamento. Em outros, que o estamos perdendo. No entanto, Paulo conta que descobriu o segredo. O julgamento dele já está encerrado. Ele já deixou o tribunal. O processo foi concluído, acabou. Porque o veredito definitivo foi anunciado. Como isso aconteceu? Paulo explica de maneira simples. Ele sabe que ninguém poderá justificá-lo. Ele sabe que nem ele mesmo poderá se inocentar. E o que ele afirma então? Ele afirma que é o Senhor que o julga. A opinião de Deus é a única que interessa. Você já notou que é somente no Evangelho de Jesus Cristo que o veredito é dado antes de desempenharmos nossas ações? O ateísta pode dizer que sua autoimagem advém de ele ser uma pessoa correta. Ele é uma pessoa correta e espera um dia receber o veredito que confirme isso. Seu bom desempenho leva a este veredito. Também, para o budista, o bom desempenho conduz a esse veredito. Se você é muçulmano, o bom desempenho leva a esse veredito. Isso significa que todos os dias você se vê num tribunal. Todo dia você está sob julgamento. E esse é o problema. Mas Paulo está dizendo que no cristianismo o veredito é que leva ao desempenho. Não é o desempenho que leva ao veredito. No cristianismo, no momento em que cremos, Deus afirma: este é o meu filho amado, de quem me agrado, conforme Mateus 3,17. Vejamos também Romanos 8,1 que diz: portanto, agora já não há condenação alguma para os que estão em Cristo Jesus. No cristianismo, assim que cremos, Deus nos imputa as ações perfeitas de Cristo e seu desempenho como se fossem nossas e nos adota como filhos. Ou seja, Deus pode nos dizer exatamente o que disse a Cristo: tu és o meu filho amado de quem me agrado. Marcos 1,11. Como dissemos, o veredito já foi anunciado e agora o meu desempenho e minhas ações se dão com base no veredito. Como Deus me ama e me aceita, não preciso fazer as coisas apenas para melhorar o currículo. Não tenho de fazer as coisas para parecer bom. Faço-as só pela alegria de realizá-las.
Ajudo as pessoas porque quero de fato ajudar, não para me sentir bem, não para preencher um vazio. Com todas as outras formas de identidade, com todos os outros distintivos ou comendas com que nos premiamos, o que sempre ocorre é que o veredito vem do desempenho. Podemos nos sentir seguros ao nos rotularmos de pessoas corretas, pessoas religiosas, pessoas decentes. Seja o que for, nada muda. O desempenho, as nossas ações levam ao veredito, mas o veredito nunca chega. Madonna afirmou isso e ela entende do assunto. Madonna faz coisas que nem você nem eu jamais faremos, mas não são suficientes. Madonna é talentosíssima e ousada, e apesar de tudo o que realiza, ela confessa que ainda não encontrou o mais elevado veredito que procura. O desempenho jamais alcança o veredito supremo. No cristianismo, todavia, o veredito nos garante o desempenho. Acredite, o veredito de fato nos garante o desempenho. Como assim? A resposta de Paulo é que ele deixou o tribunal, não está mais sendo julgado. Por quê? Porque Jesus Cristo foi julgado em seu lugar. Jesus esteve diante do tribunal, esteve sob julgamento. Foi um julgamento injusto de um tribunal corrupto, mas ele não reclamou. Igual a ovelha perante os tosqueadores, ele ficou calado. Ele foi golpeado, espancado, morto. Por quê? Para nos substituir. Ele recebeu a condenação que merecíamos. Encarou o julgamento que deveria ser nosso para que não precisássemos enfrentar mais nenhum julgamento. Só tenho de pedir que Deus me aceite por causa do que Jesus Cristo fez. Então, a única pessoa cuja opinião realmente interessa se volta para mim e diz que sou mais valioso que todas as joias deste mundo. Como poderemos nos preocupar se formos desprezados? Por que ficar infeliz se formos rejeitados? Por que dar tanta atenção à imagem refletida no espelho? Gostaria de me dirigir àquele que nunca ouviu nenhuma dessas coisas. Talvez você deseje acreditar em tudo isso, mas ouça o que quero lhe dizer. Algumas pessoas não entendem a diferença entre identidade cristã e os outros tipos de identidade. Até se consideram cristãs, pensam que se comportam de modo muito correto, frequentam a igreja, esperam que um dia Deus as leve para o lar celestial. Mas posso garantir que a identidade cristã verdadeira opera de modo totalmente diferente das outras identidades. O autoesquecimento nos retira do tribunal. O julgamento acabou. O veredito foi proferido. Talvez tudo isso seja uma verdade para você. Continue buscando, continue investigando, continue indagando. Há muito a ser descoberto. Aqui tratei de muitos assuntos em poucos passos. Há muitas peças a serem encaixadas no quebra-cabeça. Por que Jesus teve de morrer? Por que ele ressuscitou dos mortos? Ele era mesmo filho de Deus? Continue investigando até compreender a história toda. Mas pode ser que sua situação seja diferente. Você crê no Evangelho e talvez crê há muito tempo, mas é um mas com letra maiúscula. Todos os dias você se vê sendo arrastado para o tribunal. Sente que não vive como Paulo mostra. Você é sugado de volta ao tribunal. Tudo o que lhe digo é que temos de reviver o Evangelho cada vez que oramos. Temos de revivê-lo sempre que vamos à igreja. Temos de reviver o Evangelho a todo instante e perguntar a nós mesmos por que estamos no tribunal. Ali não é mais o nosso lugar. O julgamento terminou. Da mesma forma que Paulo, podemos afirmar: não me importo com o que vocês pensam, tampouco com o que eu mesmo penso. Só me interesso com o que o Senhor pensa. E o Senhor afirmou: portanto, agora já não há condenação alguma para os que estão em Cristo Jesus. Romanos 8:1.
e tu és o meu filho amado, em ti me agrado. Marcos 1:11. Viva com base nessa verdade. Considerações e perguntas para reflexão. Se você é novo na fé cristã, sugiro que leia o Evangelho de Marcos e peça que Deus lhe revele a verdade sobre Jesus Cristo, especialmente sua morte na cruz. Se você tem amigos cristãos, converse com eles sobre o assunto. Use o Salmo 139 como oração. Peça que Deus lhe sonde o coração. Peça que Ele lhe mostre onde você busca autoestima e como você tenta encontrar o seu senso de identidade. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Salmo 139, 23 e 24. Você saberia explicar a alguém como o Evangelho pode e deve transformar o nosso senso de identidade? De que modo o seu senso de identidade foi transformado? Muito? Pouco? Como a Bíblia tem encorajado ou desafiado você? Ore sobre isso. Ore pedindo que Deus lhe dê o necessário para desenvolver a humildade que vem do Evangelho e conquistar a liberdade resultante do autoesquecimento.